O Brasil na América. O Brasil está situado na América, que é um dos 6 continentes da Terra. Os outros continentes são África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. O continente americano. O continente americano é dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde fica localizado o Brasil. A América do Norte tem em seu território os seguintes países: Canadá, Estados Unidos da América e México. Na América Central podemos encontrar Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Trindade e Tobago. América do Sul, onde fica localizado os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O Brasil faz fronteiras com quase todos os países da América do Sul, exceto 2. São eles, Chile e Equador. Vejamos no mapa a seguir. Observe o Chile em destaque em preto. Agora o Equador em destaque, também na cor preta. Importante falar de paralelos e meridianos, pois essas linhas imaginárias nos ajudam com a localização. Observe, ao lado. As linhas que têm a mesma direção que a linha vermelha são chamadas de paralelo. Para melhor entendimento, identificamos essa linha pelo número 1. Já as linhas que têm a mesma direção que a linha preta em destaque são chamadas de meridiano. Para melhor entendimento, identificamos essa linha pelo número 2. Vamos conhecer um meridiano e um paralelo que merecem destaque. Essa linha em lilás, que corta o globo terrestre na horizontal, é a linha do Equador. Todas as outras linhas imaginárias, que são paralelas a ela, são chamadas de paralelo. Existem outros paralelos importantes, são eles: Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Essa linha em preto, que corta o globo terrestre na vertical, ou seja, de um polo ao outro, é o meridiano de Greenwich. Todas as outras linhas imaginárias, que são paralelas a ele, são chamadas de meridianos. Tomando como referência o meridiano de Greenwich e a linha do Equador, o planeta pode ser dividido em hemisférios. Vejamos no mapa a seguir. A linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. O meridiano de Greenwich divide o planeta em hemisfério oeste ou ocidental, e em hemisfério leste ou oriental. Essa área em destaque está localizada no hemisfério norte, no ocidente. Já essa área em destaque continua localizada no hemisfério norte, porém no oriente. Agora, verifique que a área destacada encontra-se no hemisfério sul e no hemisfério oeste, que é o mesmo ocidental. Já podemos perceber que a maior parte do Brasil está localizada no hemisfério sul, e totalmente no ocidental. Agora a área em destaque continua localizada no hemisfério sul, no entanto, fica no oriente. Agora que você já aprendeu como é composto o mapa mundi, vamos falar sobre o país onde vivemos. Assim como o planisfério, nosso país, o Brasil, também tem limites que o separam de outro país, como também as unidades de federação, ou seja, os estados, e os municípios também têm limites e divisas que determinam onde termina um território, ou seja, uma cidade, e onde começa outro. Um exemplo claro disso são as casas. As casas elas são separadas por muros, ou cercas, que são os seus limites. Em geral, o limite entre as moradias e as ruas são os portões. As propriedades rurais geralmente têm cercas como limites de seu território. Os limites que marcam a separação entre 2 ou mais territórios podem ser representados por elementos naturais ou culturais. As placas e pontes são exemplos de limites culturais. Os limites naturais são representados por elementos como rios, montanhas e áreas florestais.
As Cataratas do Iguaçu são um exemplo de limite natural que divide o Brasil da Argentina. No Brasil, usamos o termo divisa para nos referir a uma delimitação entre dois estados, como o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, por exemplo. Os limites também podem ser estabelecidos utilizando apenas as linhas imaginárias nos mapas. Observe o mapa dos limites territoriais do Brasil, a distância entre os pontos extremos e os limites com outros países. E agora eu pergunto para vocês conhecem os municípios que fazem limite com o nosso município? Para que o país possa funcionar, é necessário que haja leis e um governo que administre os bens e serviços que pertencem a todas as pessoas e devem atender a todos. A administração do país é dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vamos aprender cada um agora. O poder executivo é responsável por governar e administrar os interesses públicos de acordo com as leis. Seus representantes são presidente, governadores e prefeitos. Eles são escolhidos pelos eleitores por voto direto para cumprir um mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos. No Palácio do Planalto, localizado em Brasília, a capital do país, fica sediado o maior representante do Poder Executivo, o Presidente da República. O Poder Legislativo é responsável por elaborar leis. Ele é exercido por representantes escolhidos pelos eleitores por meio do voto. Os cargos e locais de trabalho dos representantes do legislativo são, no país, senadores, senadoras, deputadas e deputados federais. Trabalham no Congresso Nacional. No estado, as deputadas e deputados estaduais, na Assembleia Legislativa. E no município temos os vereadores e vereadoras, que trabalham na Câmara Municipal. O Congresso Nacional é a sede dos representantes do Poder Legislativo Federal. Nele trabalham senadoras e senadores, e deputadas e deputados federais. O Poder Judiciário é formado por juízas e juízes, que têm a função de julgar se as leis estão sendo ou não cumpridas. Diferentemente dos outros poderes, não há eleição para os cargos do Poder Judiciário. Os juízes e juízas que compõem o Poder Judiciário, além de ter se formado em Direito, têm experiência na área jurídica de 3 anos e só então prestam concurso público. Por isso, eles não são eleitos pelo povo. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário no Brasil e a sua principal função é julgar se a Constituição, que é a lei maior do país, está sendo cumprida. Falando agora do nosso município, a maior autoridade do município é o prefeito. No nosso caso, em Barra do Piraí, nosso prefeito Mário Esteves. Ele foi escolhido pela população por meio da eleição. O vice-prefeito também é eleito e tem a função de substituir o prefeito quando ele precisa se afastar do cargo. Na mesma eleição que nós elegemos o prefeito, também são eleitos pelo povo os vereadores, vereadoras
que são responsáveis por elaborar as leis municipais. Isso mesmo, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis do nosso município. Todos os serviços públicos prestados pela prefeitura, como escolas e creches, postos de saúde, hospitais públicos, pavimentação de ruas, limpeza pública, construção e manutenção de praças e parques, organização do trânsito e várias outras coisas são pagas com o dinheiro arrecadado pela cobrança de taxas e impostos. Cabe ao prefeito e aos vereadores planejarem como o dinheiro arrecadado será aplicado. A participação da população é fundamental, pois o dinheiro do município é arrecadado com a cobrança de impostos e deve, portanto, ser bem aplicado. A população pode acompanhar as sessões realizadas nas câmaras municipais e ficar atenta ao trabalho de cada vereador, para verificar se atende aos interesses e necessidades do município. Outra forma da população participar é ir às reuniões e conselhos municipais, formado por representantes de prefeitura e da sociedade civil. Nos conselhos municipais são discutidos vários assuntos, incluindo as necessidades de cada bairro. Você sabe o que são impostos e para que servem? Bom, para atender à população que precisa de escolas, hospitais, postos de saúde e saneamento básico, os governos precisam de planejamento e dinheiro. Para implantar e manter esses serviços e também pagar os salários dos funcionários, são cobrados impostos das pessoas e das empresas. Um exemplo é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, um imposto municipal cobrado de proprietários de imóveis localizados em zona urbana. Para os moradores da zona rural, é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Os impostos são tributos obrigatórios pagos pelos cidadãos aos governos municipal, estadual e federal, nosso país. Nós temos vários impostos que são pagos pelos contribuintes. Um deles é o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É um tributo estadual, cobrado sobre a propriedade de carros, vans, ônibus, caminhões e motocicletas. Toda mercadoria fabricada, comprada ou vendida paga imposto. Para os consumidores, esses impostos são embutidos no preço final do produto, o famoso ICMS. O dinheiro arrecadado pelos impostos deve ser bem aplicado em serviços para a população. Todo cidadão tem direito à educação, saúde e segurança. E é dever dos governantes garantir todos esses serviços.
A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças e é assegurada a adultos e crianças nos postos de saúde. A limpeza das ruas, por exemplo, faz parte do saneamento básico.